Olá! Bom dia para todas. Obrigada, hein? Bom dia, gente. Tão bom ver vocês por aqui. Aí, deixa eu colocar só uma musiquinha aqui pra gente. Hoje os passarinhos estão mais comedidos, vocês estão vendo? Aí, deixa eu tentar tirar essa luz daqui. Fica melhor assim, gente? Que tal? Eles estão mais comedidos, não estão? Tá menos, não tá? Ou é impressão minha? Aí, ficou melhor? Tá conversando comigo, hein, gente? Me conta aqui também, eu sempre tô querendo saber. Vocês três que estão aqui, vocês estão preferindo esse formato aqui na live ou lá no Zoom? Me dá a opinião de vocês. Só baixar aqui uma música. Amém, Vaneida, é isso aí. Toda criação louve ao Senhor. Amém. Ó, a Débora, Jeane no formato na live. Amém, gente. Isso aí. Engraçado, mas eu também tô preferindo. Sabe por que eu tô preferindo? Porque vocês estão conversando mais comigo. É muito bom a interação. Você tá preferindo no Zoom, Vaneida? Inclusive é por isso que na segunda, por exemplo, eu não tirei do Zoom. Pra gente poder manter. Mas olha só, olha bem. Lá no Zoom ninguém abre a câmera, gente. O que tá fazendo a diferença? Me conte. Peraí que eu só tô querendo pegar uma música aqui. Como que é o nome, Jeane, daquela música lá da Sonhe? Quem que canta a música mesmo? Me fala aí. A Mônica aqui. Que bênção ter você aqui. Pois é, Vaneida, eu tô fazendo assim, eu tô intercalando pra poder de alguma forma agradar todo mundo, sabe? Nos dois formatos. E também porque por aqui pra gente tentar assim pegar mais mulheres, né? Eu sei que esse horário de 6 da manhã é um pouco mais difícil, mas acaba que, tipo assim, depois das 6h30 e tal, já vai começando a pegar mais mulheres. E o intuito aqui realmente é a gente alcançar o máximo de mulheres possíveis, né? Então, enfim, por isso que nós estamos intercalando. Mas muito bom sua opinião também de que você prefere no Zoom. Bom saber, porque daí a gente não tira do Zoom. Peraí, Daniela Araújo. Não tô achando, não. Não tá dando certo aqui. Sonhe. É Sonhe Mais? O nome dela? O nome dela, Joaninha. Qual que é? Tô querendo mostrar pra vocês, gente, porque a verdade é a seguinte. O Espírito Santo tem falado forte, sabe? Forte ao meu coração. E eu creio que ele também quer falar o coração de vocês. Para que nós, a partir de agora, em 2022, a gente sonhe mais. Quer ver? Não tô achando. Me manda. Acho que manda pra mim, Jeane, a música aí no WhatsApp, pra eu poder ver. Pra eu poder ver se eu baixo aqui pelo Spotify aqui do iPad. Olha a Bruna aí! Bruna, seja muito bem-vinda, Bruna.
Seja muito bem-vinda, viu? Enfim, gente, muito bom ter vocês aqui. Eu tô só enrolando um pouquinho mais para que mais mulheres venham. Manda para mim no aviãozinho essa live, manda para mais gente, para que a gente alcance mais mulheres. Não sei porque, parece que o pessoal não viu sobre a live hoje, mas não tem problema não. A gente aqui, 4, 5 mulheres, já é uma multidão, amém? Porque eu realmente creio que se um guerreiro, se uma guerreira, se uma leoa se desperta de tantos, de uma multidão, isso já é o suficiente. E eu realmente creio que aqui nós estamos em 5 leoas. Então, assim, eu creio que o Espírito Santo quer realmente nos... é setembro. E eu realmente creio que o Espírito Santo quer nos despertar. Na Bíblia diz o seguinte... Peraí que é... A Bíblia diz o seguinte... Deixa eu só baixar a música aqui, gente. Peraí. Um instante. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas realmente, pra mim, sempre foi assim, sabe? Não interessa a quantidade de pessoas. O esforço, a ousadia no Senhor, a nossa busca no Senhor precisa ser a mesma. Em especial porque realmente a gente lembra lá de Gideão, né? O cara chegou com um monte de gente pro exército. Olha que lindo isso. Creio que nós estamos entre guerreiras aqui. E o Espírito Santo, Deus, né? Falou assim, não é isso tudo de gente, não. Tem gente demais aqui. Tem muita gente. E Deus foi levando a diminuir o exército. Para quê? Para que tivessem ali apenas guerreiros de verdade. Para que tivessem ali pessoas que realmente entendiam um propósito. Para que tivesse ali apenas pessoas que realmente estivessem prontos para lutar, estivessem prontos para se posicionar, estivessem prontos para entender o que Deus estava chamando ali. E é o que eu creio que Ele está formando aqui no nosso meio. É o que eu creio que Ele está levantando. Ele está levantando mulheres guerreiras, Ele está levantando mulheres que realmente nasceram para sonhar, nasceram para se portarem como mulheres visionárias e através da fé construírem coisas grandes aqui em Deus. E até por isso que realmente eu tenho me emocionado, porque o Espírito Santo tem falado de forma muito forte ao meu coração. E eu espero que vocês também estejam recebendo esse chamado do Espírito. Que nesse ano, na verdade, nas nossas vidas, de agora para frente, mas em especial que num marco de agora para frente, nós estejamos sonhando mais, sonhando muito mais, não para nosso próprio benefício, mas sonhando sonhos de Deus e realmente dizendo sim para os desafios do Senhor, sabe? Sonhando junto com Ele e realmente obedecendo ao seu chamado e com ousadia nos portarmos diante das coisas que Ele tem nos chamado, sem medo, não sem o medo vir, mas quando o medo vir, que nós estejamos silenciando as vozes de medo, estejamos nos portando como mulheres que se revestem de força, literalmente como a mulher proverbiana, que todos os dias se reveste, pode até acordar com medo, pode até acordar desanimada, pode até acordar de alguma forma esmorecida, mas se reveste de força, se reveste do seu chamado, se reveste do propósito e se porta no Pai como mulher guerreira que nós somos. Amém, meninas? O que o Pai está chamando aqui é um exército. É um exército de mulheres guerreiras, é um exército de mulheres que entendem o seu propósito. E é um exército de mulheres, que daí é o que a gente tá, que é o que eu tô falando aqui, que tô tentando expressar
o que o Pai tem falado para mim, de mulheres que vivem com Ele os projetos que Ele tem para nós. Porque o Pai, Ele pode simplesmente te dar tudo pronto. Ele pode sonhar para você, Ele pensar para você e Ele te entregar. Ele te dá. Mas sabe, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma atitude de um senhor para um servo. Presta muita atenção que o Espírito Santo falou isso comigo nessa madrugada. Enquanto que o Espírito Santo, ele quer falar conosco, ele quer mostrar para nós os projetos dele, ele quer mostrar para nós os sonhos dele. E então nós, como coparticipantes, vivermos e construirmos esses sonhos junto com ele. O que antes era uma atitude de senhor para serva, passa a ser então um relacionamento de pai com filha. Porque apenas um pai com filha chama para o projeto, chama para caminhar junto, chama para construir junto. Amém? Então, essas dificuldades que Deus tem permitido na sua vida, esses sonhos que Deus tem te chamado, tudo que Deus tem colocado na sua vida, Ele quer te direcionar e Ele quer que você participe com Ele. Como filha, Ele não quer simplesmente entregar tudo pronto. Então, ou seja, Ele quer que você sonhe junto com Ele. Ele quer que você construa junto com Ele. Ele quer que você acredite quando ainda nada é formado. Ele quer que nós, como filhas, estejamos participando de todo o projeto. Amém, gente? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Que nós não sejamos servas apenas. Nós somos servas, Ele é o nosso Senhor, né? Mas que nós sejamos mais do que servas. Que nós sejamos filhas. Como aquelas que entendem os propósitos do Pai, como aquelas que entendem as dificuldades e estão prontas a sonhar com o Pai, a entender os sonhos do Pai, a se lançar ao sacrifício e realmente participar de todo o projeto, participar de toda a jornada. O Pai quer que você seja ativa na sua jornada. O Pai, não o seu Senhor. Porque o seu Senhor, Ele pode simplesmente pegar e te dar tudo pronto. Pegar e te dar ali um milagre. Mas aí é uma relação fria, uma relação longe. É uma relação na qual não se cria relacionamento. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? É isso que eu estou falando para vocês. Que nós estejamos, então, a partir desse ano, passando a sonhar os sonhos de Deus. Passando a realmente estar de ouvidos atentos e entendendo o que Ele está nos mandando fazer, o que Ele está nos levando a entender. Estejamos junto com Ele, sendo a resposta para as dificuldades na nossa vida. Lá na live do TAG, eu ainda falei uma frase e que eu ainda comentei com a Giane, que na verdade essa frase o Espírito Santo trouxe de resposta para mim mesma. De que eu sou a resposta para minha própria oração. Há muitos momentos em que a gente está ali pedindo para Deus, Deus abre os olhos daquela outra pessoa, Deus muda o meu casamento, Deus muda as minhas finanças, Deus muda a minha igreja, Deus muda no meu trabalho, faz isso, aquilo, assado. E o Espírito Santo está falando, ei, eu já fiz, a resposta está dentro de você. Começa a agir, começa a se portar como minha filha, começa a se portar como filha do rei, começa a se portar como quem tem a minha essência, como quem veio de mim, começa a se posicionar como essa mulher visionária, começa a sonhar comigo as mudanças aqui no seu casamento, na sua casa, começa a sonhar comigo as mudanças no seu ministério, começa a sonhar comigo as mudanças aqui com os seus filhos. E você é a resposta para a sua oração.
É você participar do processo, é você fazer parte da jornada. Ali está a resposta para suas orações, para os seus anseios. Mas para isso eu preciso entender e eu preciso sonhar junto com o Pai. Eu preciso realmente começar a visualizar, eu preciso acreditar. Eu preciso começar a me portar como alguém que veio para conquistar. Tá fazendo sentido, gente? Lá na semana passada, a gente estava falando sobre a mulher proverbiana. Vocês estão ouvindo bem a minha voz? Ou tá muito alta a música? E a gente estava falando sobre a mulher proverbiana. E lá em Provérbios 31, a gente vê que essa mulher, ela executa muitas coisas. Ela faz o que mulher nenhuma faz. Ela realiza coisas que ninguém realiza. Inclusive, acho muito interessante, ainda comentei isso na live passada, que a Raquel ainda comenta que essa mulher deixa a gente nervosa. E por quê? Porque, caramba, que mulher que é essa que faz esse tanto de coisa? Que mulher é essa que consegue tanta coisa? Deixa eu falar, a questão tá muito mais dentro do que fora. Essa mulher, ela vê o que ninguém vê. Essa mulher, ela tem fé naquilo que ninguém tem. Ela acredita naquilo que ninguém acredita. Ela visualiza aquilo que ninguém visualiza. Primeiramente, ela acredita no seu Deus. No entanto, que lá em Provérbios 31, no finalzinho, ele fala que essa mulher, a base dela, o segredo dela é o Deus dela. E por isso ela vai ser louvada muito mais do que por beleza, por vã formosura. Ainda fala assim. Lá em Provérbios, ainda fala dessa forma. Ou seja, ela acredita piamente no que o seu Deus é capaz de fazer. Ela acredita piamente no chamado que o seu Deus tem para ela. Ela acredita piamente na relação dela de pai e filho. Ou seja, ela acredita que ela é coparticipante, que ela veio para realizar junto com o Pai. Ela veio para ser coparticipante. Tá fazendo sentido, gente? Porque o Pai está nos tirando da postura passiva. O Pai está nos levando à postura ativa. E está nos levando à postura ativa desde o início dos projetos na sua vida. Todas essas orações que você tem orado, todas essas coisas que você tem buscado, o Pai está falando, você estar no processo de transformação do que você tem orado é a resposta para essas orações. Vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Você, dentro de você, está a resposta para a sua oração. É você sonhando junto com o Pai. É você posicionando junto com o Pai. É você executando junto com o Pai que as situações na sua vida vão começar a mudar. E é aí que está a diferença dessa mulher proverbiana. Ela se posiciona, ela se porta como alguém que acredita, como alguém que crê e crê piamente. Além de acreditar no seu Deus, ela acredita nela, em Deus. Ela acredita em quem ela acredita no que ela é capaz, ela acredita no seu chamado, ela acredita na identidade dela de filha. E por isso ela realiza. Você já reparou que quando a gente não acredita num projeto, a gente não dá o melhor da gente? Vocês já repararam? Presta bastante atenção nisso. Vamos dizer que num casamento, quando a gente acredita mais ou menos que o casamento pode ser transformado, por que eu vou me portar dando tudo de mim nesse casamento? Presta atenção que isso aqui é virada de chave. Se eu acredito mais ou menos, se eu acredito de forma inconstante
nesse milagre que eu tô buscando, nesse sonho que Deus colocou no meu coração, se eu sou inconstante no meu coração, eu posso até em determinados momentos agir, com todo o meu gás. Como diz a Giane, agir no 12. Botar no 12. Mas aí logo em seguida, eu acredito mais ou menos. A minha fé passa a ser inconstante. Eu sou de altos e baixos. E ali no meu baixo, como é que eu passo a agir? Eu passo a agir também de forma mais ou menos. E a gente vê lá na mulher proverbiana, lá em Provérbios 31, que essa mulher, ela é no 12 sempre. Essa mulher, ela acredita... Por quê? Porque essa mulher acredita sempre. Ela é como uma rocha. Ela é constante. Ela crê do fundo do coração. Então presta atenção, tem muitas das vezes que a gente fica focado no que a gente está fazendo, fica focado que a gente tem que ser a mulher sábia, fica focado que a gente tem que ser a mulher, que a gente tem que fazer um monte de coisa certinha na nossa casa, fica focado que a gente tem que fazer um monte de coisa certinha, boa, de conquista no nosso trabalho, naquele milagre que a gente precisa. Deixa eu te falar. Antes de fazer, você precisa mudar o seu interior. Você precisa acreditar de verdade. Você precisa ser constante. Você precisa crer e ter a fé inabalável. Por menor que seja a sua fé, mas se ela for inabalável, o que o nosso Pai diz? Que quando você diz para que a montanha vá de um lado para o outro, ela vai. O que Jesus está dizendo aí? Se você tiver uma fé pequena, mas esse pouco seja inabalável, seja constante, seja firme, você crer de verdade, você vai fazer coisas que nem você imagina. Você vai ser uma mulher proverbiana. Você vai ser uma mulher visionária, você vai ser uma mulher diligente. Através de você, grandes coisas eu vou transformar na sua casa. Através de você, grandes coisas eu vou fazer no seu trabalho. Através de você, a sua família vai ir para um patamar que você nunca imaginou. Você vai para um patamar que você nunca imaginou. Mas antes de mais nada, antes de tudo começa no que eu acredito, de forma inabalável. O problema não é a fé ser pequena. Vocês nunca refletiram sobre isso lá do grão de mostarda? O próprio Jesus nos fala, meus filhos, pode ter uma fé do tamanho do grão de uma mostarda. Mas se você tiver de verdade, você vai dizer para essa montanha, sair daqui para ir para ali. Você vai transformar o seu casamento, você vai transformar a sua casa, você vai transformar através de você eu vou transformar os seus filhos, através de você eu vou transformar o seu trabalho, através de você grandes coisas vão acontecer. Mas ela precisa ser inabalável, ela precisa ser firmada na rocha. Então, antes de fazer, qual é o segredo? Acreditar, visualizar, ter a certeza, por menor que ela seja, mas que seja inabalável, que seja constante, que seja firmada na rocha. Amém? Tá fazendo sentido, gente? Primeiro dentro, depois fora. Por isso que na Bíblia, eu ainda trouxe aqui Hebreus 11, lá fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, eu preciso que vocês entendam isso, porque o Espírito Santo está falando forte aos nossos corações. Ele quer fazer grandes coisas em 2022, ele está virando chaves aqui nesse lugar, ele está transformando você por dentro, ele está te levantando como uma mulher forte, uma mulher realmente que ri do futuro. Não é assim que diz lá em Provérbios? Por que a mulher proverbiana ri do futuro?
Porque ela se reveste de força, ela se reveste de dignidade, ela se veste todos os dias. Não é porque ela nasceu assim, não é porque ela nasceu proverbiana, não é porque ela nasceu maravilhosa, mas porque ela decide todos os dias se portar como uma mulher plena, se portar como uma mulher que não titubeia, se portar como uma mulher visionária, que vê lá na frente e acredita. Então, como eu estava falando, por que Deus diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque se você não tiver fé, se você não tiver se você não acreditar de verdade, do fundo do coração, você é incapaz de fazer e viver as coisas grandes que Deus tem para você. E com o nosso Deus, meninas, com o nosso Pai, primeiro as coisas estão no mundo espiritual. Primeiro a gente não vê. Primeiro a gente parte de sonhos do Pai que Ele coloca no nosso coração. Primeiro a gente parte de desafios do Pai que Ele coloca diante de nós. A gente não está vendo nada. Então, diante dessa situação de não ver nada, se eu não tiver a certeza, se eu não acreditar de forma inabalável, eu não vou viver o que Deus tem para mim. Eu não vou viver o que o Pai tem para mim. Porque lembra, voltando lá no início da live, para quem entrou agora, o Pai, Ele quer relacionar conosco. Ele não quer um relacionamento de senhor e serva. Então, o que Ele vai fazer? Ele vai te fazer participar dos processos com Ele. Ele vai te fazer construir junto com Ele as coisas na sua vida. Então, Ele vai junto com você construir a sua própria cura. Ele vai junto com você construir essa mulher inabalável que Ele está te levantando. Você vai participar do processo. Você precisa ter certeza do processo. E aqui a gente está falando ter certeza do casamento, ter certeza dos filhos, ter certeza do que está acontecendo no trabalho, ter certeza, ou seja, em várias áreas, mas antes de todas, tenha certeza do que o Pai está fazendo dentro de você, do que o Pai está te transformando, de que o Pai está te transformando, te capacitando por inteiro para viver as grandes coisas que Ele tem para você. Tenha certeza de quem você é no Pai, receba por inteiro a identidade de filha. Receba por completo a capacidade que o Pai já te deu. Ontem mesmo a gente colocou da gratidão sobre a questão de edificar o lar. Se você não crer por completo na sua capacidade de edificação, você não vai conseguir edificar. Você realmente crê? Como é que está a situação aí no seu coração? Na maior parte das vezes, a gente crê mais ou menos, a gente titubeia, a gente crê mais ou menos nas mudanças que Deus vai fazer na nossa casa, a gente crê mais ou menos, a gente desiste. E o Pai está nos levando à posição, Ele está querendo nos levar em 2022 a acreditar por inteiro. Por isso que eu, inclusive, comecei com essa música aqui, Sonhe Mais. Por quê? Porque quando eu sonho, quando eu visualizo, aquilo vai se criando certeza no meu coração. Eu vou literalmente gerando a certeza no meu coração. Lá em Provérbios 23:7 diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, assim como eu penso, assim eu faço. Tudo parte primeiro do pensamento, tudo parte primeiro do que eu acredito, de enxergar potencial, de enxergar... Às vezes você está aí desanimada na sua casa, desanimada com o seu casamento, desanimada com seus filhos, desanimada com desafios que Deus tem te levantado perante o seu trabalho, perante o seu ministério. Se eu não enxergar com certeza o que Deus é capaz de fazer através de mim, em mim, para Ele, eu não marcho e eu não ajo como alguém que caminha para um casamento transformado. Eu não marcho e eu não ajo como alguém que caminha para uma mulher que está fazendo coisas incríveis no seu trabalho.
Tá entendendo? No entanto que eu falei essa frase na live passada e eu vou falar de novo. Deixa eu te falar. A sua postura define o seu milagre. E aqui eu vou falar de novo para você não esquecer. A minha postura define o meu milagre. A minha postura define o que eu vou viver perante o Pai. Porque os milagres do Pai, as promessas do Pai, Ele já tem para você. O que Ele tem de promessa para o seu casamento é cantares, menina. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, meninas. Mulheres de Deus, o que Ele tem para o seu casamento é cantares. O que Ele tem... Não sei se vocês já leram Cantares. O que Ele tem pro seu trabalho é tudo que a mulher proverbiana faz também. Você não é diferente dela. E se ela está na Bíblia é porque é para nos inspirar. É para nos levar a sonhar. É para nos levar a visualizar e entender. Ei, se está aqui na Bíblia é porque eu sou capaz. É porque eu posso. Ela é filha do Pai assim como eu sou. E muitas das vezes a gente não vai viver o que Deus tem de promessa para nós. Muitas das vezes a gente não vai viver cantares. Muitas das vezes a gente não vai viver a mulher proverbiana. A gente não vai viver Provérbios 31. Muitas das vezes a gente não vai viver, não vai ser como mulher proverbiana no nosso trabalho. Por quê? Porque o Pai não tem isso para nós? Não, mas porque nós estamos nos portando como alguém que crê mais ou menos. Então eu vou repetir. A sua postura define o seu milagre. Como é que você está portando diante do milagre? Como alguém que crê de vez em quando? Como alguém que crê mais ou menos? Se você estiver se portando dessa forma, você então já está agindo, você então já está com postura como alguém que vai conquistar mais ou menos esse milagre. Como alguém que vai viver mais ou menos esse milagre. Então, você define o seu milagre. Mais uma vez, falando aqui de acordo com o tag, como que é o negócio? A promessa é uma possibilidade, a promessa é um convite. Ou seja, ela pode nunca se tornar realidade nas nossas vidas. Dá uma olhadinha em Josué. No entanto, foi por isso que eu mudei o título da live e coloquei A Mulher Visionária e Diligente. Por quê? Porque quando eu visualizo, quando eu acredito, gente, presta atenção porque isso faz toda a diferença. Quando eu visualizo, quando eu acredito, quando eu entendo, quando eu compreendo, eu passo a me portar de forma diligente. Eu passo a me portar como alguém que veio para conquistar, como alguém que veio para fazer aquelas milhares de coisas que a mulher proverbiana faz. E aí sim eu consigo ser diligente. Presta atenção. Deus me trouxe à mente a história de José. Prestem muita atenção que primeiro Deus deu para José o sonho. Então Deus primeiro vai fazer queimar no seu coração o sonho de uma casa diferente, o sonho de você diferente, um sonho de você curada de todos os traumas, um sonho de você conquistando grandes coisas no seu trabalho. Eu não sei quais são os sonhos que Deus coloca ao seu coração. Mas primeiro Ele te dá um sonho. Agora, o quanto você acredita nesse sonho é que vai determinar a sua postura no processo. Porque daí primeiro, o que aconteceu? Deus deu o sonho para José. Depois veio o processo. Depois veio a jornada de preparo para José gerar aquele sonho. No entanto, que é o que eu vou falar, que uma das etapas para se viver um milagre, para se viver o novo de Deus, é gerar esse milagre, é gerar essa certeza,
é gerar a promessa. Então tá gerando literalmente como uma gestação. Então, ou seja, não vem de cara. E é por isso que eu preciso acreditar e acreditar piamente, acreditar do fundo do meu coração, acreditar como uma rocha. Por quê? Porque daí essa certeza vai me ajudar a passar pelas circunstâncias, vai me ajudar a passar pelas dificuldades. Então, José, primeiro, ele foi visionário, certo? Ele foi visionário, Deus deu o sonho para ele. Ele deu o sonho para José e José então recebeu aquilo e com certeza ele caminhou todos os dias da vida dele. Como alguém diligente, como alguém excelente. Como alguém que acreditava verdadeiramente naquele sonho. Como alguém que dentro de uma prisão via o sonho. Como alguém que sendo visto como, como um cara de caráter mais ou menos, ainda cria no sonho. Como alguém que sendo tratado como alguém muito longe daquilo que ele era na casa do pai dele, ainda cria verdadeiramente. E como ele acreditava, como ele cria, ele agiu com excelência. Presta atenção, ele não agia como alguém que estava vivendo as circunstâncias que ele estava vivendo no momento. Ele agia como alguém que visionava, nem sei se existe esse verbo, como alguém que visualizava, melhor, bem melhor, como alguém que visualizava o sonho. Por isso que, presta atenção, viva sonhando. Sonhe mais. É exatamente o que a Mônica colocou aqui, ó. Deus fala, sonhe mais. Visualize mais, porque é isso que vai te fazer ser capaz de aguentar o processo, de aguentar a jornada, de ser diligente na jornada. O que vai te fazer estar nesse casamento ruim? Com a mesma certeza todos os dias, com o mesmo empenho, com a mesma postura todos os dias, é a certeza, é a visão do casamento que Deus tem para você e não a visão do casamento que você tem hoje. É a visão das conquistas no seu trabalho que Deus tem para você e não o que você está vendo hoje. O que te faz ser diligente? Qual que é a definição aqui? Eu ainda peguei a definição de diligente. É a pessoa diligente, é a pessoa ativa, é a pessoa aplicada, é a pessoa zelosa, é a pessoa cuidadosa, é a pessoa que faz tudo em qualquer circunstância com a mesma atenção. Então, o que vai me fazer ser diligente e ter a certeza? É a visão do sonho. Então é a visão do casamento que Deus tem pra mim. E não o que eu tô vivendo hoje. Ei, se você viver de acordo com o que você tá vendo no seu marido hoje, você não vai se portar como uma mulher sábia, nem como uma mulher diligente. Se você viver como quem está vivendo as dificuldades no trabalho hoje, como na sua vida financeira hoje, você vai se desanimar. Então, por isso que a minha postura, o que eu acredito, define o meu milagre. Tá fazendo sentido, gente? Eu só sou diligente, eu só me entrego por inteiro se eu realmente acredito. E acredito do fundo do coração, acredito de verdade. E como que eu faço então para acreditar? Como que eu faço então para ter essa certeza? O ser humano, nós, seres humanos, nós precisamos de imaginar, nós precisamos de visualizar na nossa mente, nós precisamos de muitas das vezes algo palpável. Só que com Deus a gente vê que a gente não tem nada palpável. Primeiro ele dá o sonho, primeiro ele dá
o propósito. Primeiro ele te chama, primeiro ele te dá o desafio e você vai caminhar por um bom tempo, sem ver nada, minha irmã. Tá tudo certo, o seu casamento não ter mudado de cara. Tá tudo certo, a situação do seu trabalho não ter mudado de cara. Tá tudo certo. É uma jornada, o Pai vai te levar a ser resposta. Prestem atenção como que na história de José foi sendo resposta uma atrás da outra. Onde ele ia, onde ele tocava, José era resposta para todos que o cercavam. Ele estava se portando de forma diligente. Na verdade, ele estava vendo o que Deus já tinha colocado no coração dele, de que ele seria um governante, de que ele seria alguém que estaria em posição muito alta. Então ele não, presta atenção, ele não se via como prisioneiro. Ele não se via como escravo. Ele se via como o cara do sonho. Presta atenção, porque quando eu me vejo, a forma que você se vê, a forma que você vê o seu casamento, a forma que você vê a sua vida, a forma que você vê o que você é capaz em Deus faz completa diferença na sua postura diante do processo. Estão entendendo? É isso que vai ser o diferencial na sua vida. É a certeza. É a sua visão. Eu ainda trouxe para vocês na live passada, e eu vou repetir aqui, eu estou repetindo porque isso precisa ser bem digerido. Lá em Provérbios 29, 18, o Pai nos diz assim nas Escrituras: onde não há visão, o povo perece. Então deixa eu te falar, e vou te falar mais uma vez. O que tem te feito perecer é porque você não está sonhando, é porque você não está vendo na frente. É porque você não está mirando no foco. É porque a sua fé está muito inconstante. É porque a sua certeza está indo como uma montanha-russa. Tem hora que ela está lá em cima, tem hora que ela está lá embaixo. Se eu sou inconstante, se você é inconstante, se nós não temos visão, nós vamos perecer no meio da caminhada. O que vai te fazer perecer não é o seu casamento difícil. O que pode te fazer perecer é a sua falta de visão no casamento transformado que Deus está te dando. O que pode te fazer perecer não é as dificuldades financeiras que você está hoje, mas sim a sua falta de visão na mudança financeira que Deus está te dando, nos milagres grandiosos que Ele está fazendo na sua vida. O que pode te fazer perecer não é, por exemplo, o seu filho na droga. E aqui eu vou chegar a um extremo, tá? Porque você é resposta para tudo que seus filhos estão passando. O que pode te fazer perecer não é o seu filho na droga, não é. E olha que situação para uma mãe, mas o que pode te fazer perecer é a falta de visão no seu filho curado, no seu filho transformado, é a falta de visão do seu filho ativo em Deus, assumindo a postura de filho, assumindo a postura de curado. Como está a sua visão? Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Onde não há sonho, o povo perece. A música foi a coisa mais incrível. Não sei quem viu pelo Instagram, ali esteve uma apresentação de balé nesse final de semana. E eu ainda comentei Deus falou muito comigo e com o Diego. Porque a apresentação dela era sobre sonho. A apresentação dela, inclusive, e ela fica pedindo para eu repetir essa música o tempo todo. Ela nem imagina que o Espírito Santo tá usando ela, me botando para sonhar, para visualizar, para acreditar em coisas grandes, para marchar como alguém que tem certeza do milagre, como alguém que tem certeza dos desafios que Deus está colocando à frente. E ela: mamãe, coloca de novo a música do meu espetáculo.
E esse espetáculo, ele fala sobre uma menininha que, Mary Jones, não sei se vocês já ouviram, e que ela sonhava em ter uma Bíblia lá atrás. Era tão difícil ter uma Bíblia na época que ela ficou 6 anos trabalhando. 6 anos trabalhando para ter dinheiro para uma Bíblia. E mostra o processo e mostra como que ela só conseguiu chegar ao final porque ela tinha a certeza de que ela ia conquistar essa Bíblia. Como está a sua certeza? Se renove no Pai, se renove nas certezas no Pai, se renove na visão no Pai, se renove na capacidade que o Pai te deu de sonhar. Sonhe todos os dias. Todos os dias visualize o seu casamento diferente, o seu casamento que está lá em Cantares. Todos os dias visualize a sua profissão como e as suas conquistas profissionais como a da mulher proverbiana. Aumenta o seu referencial, sonha mais, sonha grande, sonha alto. Por quê? Porque Deus tem sonhos muito mais altos do que os nossos. E Ele está nos levando e Ele está nos chamando a sonhar. Ele está nos chamando a visualizar. Ele está falando, se você tiver fé, se você tiver certeza, por menor que seja, mas inabalável, como um grão de mostarda, você vai falar para essa montanha daqui e ela vai para lá. Então que nós sejamos realmente mulheres visionárias e mulheres então que são diligentes. Por quê? Porque se portam como alguém que tem a certeza nos sonhos. Como é que eu vou então sonhar, Carol? Porque como eu estava falando, o nosso cérebro, ele precisa de algo palpável, ele precisa de algo que eu posso sentir. Então primeiro eu vou visualizar na minha mente. Para o seu cérebro, deixa eu te contar, para o seu cérebro, você imaginar é a mesma coisa de você estar vivendo. Sabia? E isso é neurociência. Eu imaginar, ou eu começar a escrever e eu começar a verbalizar, para o meu cérebro é a mesma coisa. Então, se para o meu cérebro é a mesma coisa, eu estou começando então a gerar o que em mim? Certeza. Eu estou começando a gerar em mim fé. Então, todos os dias você vai acordar visualizando o seu casamento como o que Deus está te levando a sonhar. Todos os dias você vai acordar e vai visualizar os seus filhos curados como Deus tem de promessa para você. Você vai visualizar. E aí que a gente pode pegar como ajuda coisas palpáveis, por exemplo, como fotos. Eu escrevo, eu tenho escrita coisas falando, frases falando o que eu sou capaz em Deus, o que eu vou fazer em Deus, o que Ele está me capacitando para fazer. Então anota aí, etapas para eu gerar essa certeza dentro de mim. Eu visualizar na minha mente. É até por isso, meninas, que no nosso planner a gente vai ter toda semana um checklist de acordando com propósito. Vai ter ali literalmente um checklist que você só não vai preencher só se você não quiser. Porque o que Deus colocou no meu coração é de estimular vocês e me estimular a todos os dias acordar com propósito. E um dos passos que você vai fazer antes de acordar é visualizar esses sonhos que Deus tem colocado ao seu coração. É visualizar a sua família diferente. É visualizar os seus filhos, é visualizar o seu casamento, é visualizar o seu trabalho, é visualizar as suas finanças. Então todos os dias você vai acordar visualizando. Então uma das coisas que você precisa fazer é já ter de cara, por exemplo, fotos que representem e que te ajudem a visualizar. Te ajudem a ir criando no seu cérebro a sensação de que ele já está vivendo. Lembra lá de José? Ele caminhava todos os dias como alguém visualizando o sonho. Ele creu com certeza naquele sonho. E por isso ele foi diligente.
Então eu preciso ter o sonho, a fé inabalável dentro de mim. E então eu vou também verbalizar. Eu vou escrever. Escreva também a visão dessa vida extraordinária que o Pai está te dando. Então, hoje em dia chamam muito de mural dos sonhos. Você pode chamar do jeito que você quiser. Eu, inclusive, eu tenho no meu celular. Eu tenho no meu celular um álbum só para isso. E que eu vou visualizando. Para quê? Para gerar no meu cérebro a certeza. É mulher visionária, gente. É o que Deus está nos chamando a ser. Mulher de certezas. E que então age como alguém que tenha certeza. O que vai te fazer ser diligente como uma mulher proverbiana? É ter a certeza. Porque se eu ajo com base no que eu tô vendo lá na frente, eu tenho ânimo, eu tenho renovo, eu tenho força para agir de forma diferente. Tá fazendo sentido, gente? Então anota aí para vocês não esquecerem. Eu vou visualizar, eu vou escrever, porque quando eu leio e então verbalizo, verbalizar é a terceira, aquilo vai gerando no meu cérebro a sensação de que eu já estou vivendo, vai gerando no meu cérebro a certeza. E a quarta, outra etapa aqui também, é então gerar. Ou seja, eu vou então esperar esse milagre. E mesmo diante, lá como José viveu, mesmo diante de prisões, mesmo diante de piora no seu casamento, mesmo diante de às vezes piora com seus filhos, mesmo diante de às vezes piora nas finanças, o que vai te fazer não perecer? É a certeza, é você visualizar todo dia, é você escrever e repetir e falar e verbalizar todos os dias para si mesma. E então esperar, gerar esse milagre literalmente como uma gestação. E então a quinta etapa é agir com base na sua visão. Agir com base na certeza que você tem. Agir com base naquilo que você está imaginando. Então eu imagino, visualizo, escrevo, falo e ajo como o meu milagre. Então, o que eu quero chamar vocês aqui é para literalmente nós sonharmos mais. E para nós agirmos como mulheres e homens grandes na Bíblia e que não tem nada de diferente de mim e de você. A única coisa que eles tiveram diferente é porque eles visualizaram e acreditaram piamente. Eles não andaram segundo o que viram. Eles não andaram segundo o que viam. Eles andavam segundo os sonhos que Deus colocou no coração deles. Tá fazendo sentido? Porque isso faz completa diferença. Isso muda a nossa vida. Lá em Hebreus 11, o Espírito Santo ainda nos traz vários exemplos. Lá diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela, ou seja, não é porque eles são diferentes de nós, mas porque eles creram, porque eles visualizavam todos os dias, porque eles acreditavam de forma constante, porque eles tinham a plena certeza. E aí lá no 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, inclusive, creia que Ele existe. O nosso Pai, inclusive, nós não o vemos, nós não o tocamos. Então, como é que a gente pode andar sem fé? Como é que a gente pode andar sem acreditar no invisível? Como é que você quer caminhar com o Pai sem acreditar nos milagres que Ele vai fazer na sua vida? Sonhe mais.
Lá em Abacuque 2:2, ainda diz sobre essa questão que eu tô falando para vocês, de visualizar, de escrever, de repetir todos os dias para si mesma e de andar como alguém que tem certeza no que Deus está fazendo. Lá diz assim, presta atenção, gente. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que consiga ler quem estiver passando correndo. Estão entendendo o que Deus está querendo dizer aqui? Começa a visualizar. Estimula meu povo a sonhar, estimula meu povo a seguir como pessoas diligentes e que estão olhando no que Ele está trazendo lá na frente. Escreve, visualiza, torna palpável. Para quê? Para te ajudar a ter certeza, para te ajudar a ter certeza do que Deus está fazendo no seu coração, para ter certeza do que Deus está te transformando, para te ajudar a ter certeza do que você é capaz nele, para te ajudar a ter certeza dos milagres que Deus está fazendo na sua vida, para te ajudar a ter certeza dos seus sonhos e não desanimar mesmo quando as circunstâncias disserem o contrário. Deixa eu te falar, na maioria das vezes você vai ter que gerar os milagres na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você vá. Você vai passar por um processo. E tá tudo certo, sabe por quê? Porque você é a resposta para esse processo. Você é a resposta para a sua ação. Você é filha. E o pai, como filha, ele quer te fazer participar das construções dele. Ele quer te fazer participar dos projetos dele. Ele quer te fazer, junto com ele, ser a resposta para isso tudo. Então sonhe mais. Só para ir finalizando, para a gente repetir aqui, quais são os passos da fé? É a visão, então, é a escrita, é o declarar, falar todos os dias, gerar a ideia em mim, ou seja, gerá-la como um filho e então agir de acordo com aquilo que eu acredito. É ser diligente, é literalmente queimar os barcos. É literalmente, vou falar de novo, queimar os barcos. Ou seja, você chegou num lugar para lutar, para conquistar, queima os barcos, não tem como voltar atrás, não tem como mais voltar atrás, é propósito, é certeza. Queima os barcos, queima todas as possibilidades de incerteza, queima todas as possibilidades de vai e vem, de alto e baixo, queima todas as possibilidades de desistir, por exemplo, do seu casamento, queima todas as possibilidades de não acreditar na transformação dos seus filhos, queima todas as possibilidades de não crer no que Deus está te transformando, na sua cura. Queima todas as possibilidades de te fazer voltar para a vida estagnada que você tinha. Queima tudo e segue com base na visão que Deus está te dando. Que realmente hoje o Senhor esteja trazendo ânimo e renovo para a sua vida. Que Ele te leve a sonhar. E que Ele te leve, então, a se portar como alguém que tem certeza do propósito que Ele te chamou. Como alguém que tem certeza de quem você é nele. Que nada mais te instabilize. Que nada mais te leve à incerteza. Minhas irmãs, eu já vivi isso. E eu creio que outras aqui podem dizer e dar testemunhos. Eu já, por exemplo, quando Deus sempre colocou essa certeza no meu coração. E quando eu ainda era solteira, eu li aquele livro de Cantares, por exemplo. E eu falei, gente, se tá aqui é porque então Deus tem pra mim. Se tá aqui é porque Deus pode fazer isso pra mim. Eu não sou diferente desse pessoal.
E eu comecei então a visualizar esse marido, comecei então a visualizar essa pessoa que Deus estava trazendo. E adolescente, então, ou seja, o coração inocente, né? Eu imaginei e visualizei coisas, inclusive inimagináveis, como exemplo do meu marido, que eu queria que ele tivesse cidadania italiana, que eu queria que ele tivesse alguma coisa com a Itália, porque eu gostava demais daquele país. E aí eu comecei a gerar aquilo dentro de mim e comecei então a me portar como alguém que ia viver esse sonho. Então, por exemplo, eu me guardei. Eu não saí namorando com diversos. Por quê? Porque eu ainda não tinha encontrado aquele cara da visão. Eu estava vivendo como alguém que via o sonho. E foi com base justamente nessa visão que me fez conseguir me guardar, que me fez conseguir viver uma vida na espera. Porque muita gente pergunta, como que você conseguiu? Eu consegui com base na visão. Eu consegui com base no tamanho da fé, no tamanho da certeza de que aquele sonho viria. E sabe o que aconteceu? Deus me trouxe um italiano. Deus me trouxe um marido falador, um marido que é engraçado. Deus me trouxe o Diego. Acredita em você. Quando eu fiquei sabendo, por exemplo, da cidadania italiana que ele tem, eu quase caí para trás. Que eu falei, gente do céu, eu não acredito no nível de detalhes. E isso aconteceu. E depois, durante dificuldades que eu passei no meu casamento, dificuldades sérias, da mesma forma, eu continuei com a visão. O casamento estava acabando, mas eu continuei com a visão. Tava nós dois nem querendo olhar um para a cara do outro, mas eu continuei com a visão, continuei baseada na certeza daquilo que eu estava visualizando no Senhor. E foi o que manteve, ou seja, o que pode te fazer perecer não são as dificuldades, mas a falta de visão, a falta de certeza, a falta do fundamento na sua fé. Então sonhe mais, não se desanime mais, não seja mais inconstante no Senhor. Grandes coisas Ele tem para nós. Haja com base nos seus sonhos, haja de forma inteira, diligente, de forma excelente, de forma como quem acredita. Caminhe não como quem vê as circunstâncias hoje, mas como quem vê a sua visão. Então restabeleça a sua visão, restabeleça as suas visões, restabeleça os seus sonhos. O Pai nos chama, sonhe mais. Amém, meninas? Que Deus esteja transformando as suas certezas, a sua fé, que Deus esteja te trazendo sonhos, que Deus esteja te trazendo desafios. Diga sim aos desafios que o Pai tem lançado para você. Diga sim a tudo que o Pai está trazendo perante você. Você é capaz, você consegue nele, você já foi completamente capacitada. Creia e caminhe como alguém que recebeu por completo a identidade de filha, como alguém que recebeu por completo a certeza de que nasceu, que é leoa, de que é mulher proverbiana, de que nasceu para voar alto como águia e que tem a visão de águia, que enxerga lá longe. Restaure os seus sonhos. O Pai nos diz hoje, sonhe mais. Sonhe alto, porque eu te capacitei e os meus sonhos são ainda mais altos do que os seus. Deixa eu te levar a sonhar e caminhe com base nos sonhos que eu tenho colocado no seu coração. Amém? Declare em nome de Jesus que renovo está vindo sobre todas aqui. Declare em nome de Jesus que sonhos altos o Pai está colocando no seu coração e que você está mais do que capacitado para viver todos eles. Apenas decida todos os dias acreditar nessa visão. Apenas decida todos os dias caminhar como quem vive essa visão. Apenas decida todos os dias ser mulher visionária e ser mulher diligente, como aquela que aplica e vive tudo com base no que Deus está mostrando e não com base nas circunstâncias que você está vivendo no momento. Amém? Um exército Deus está levantando aqui, mulheres guerreiras Deus está levantando aqui.
Creia em quem você é nele, creia no que ele está fazendo na sua vida, creia sem jamais duvidar. Amém, meninas? Fiquem com Deus, que realmente nesse ano que está entrando agora, nós entremos como mulheres visionárias e mulheres diligentes. Amém? Como mulheres que estão prontas para o desafio e que vão viver os desafios que Deus tem lançado na nossa frente, todos, um por um. Amém? Um beijo para todas, fiquem com Deus, um dia abençoado e um dia de muitos sonhos e conquistas e diligência, vivendo com base nos sonhos e não com base nas circunstâncias. Amém? Viva sonhando, mas sonhe vivendo. Então, ou seja, eu sonho, mas junto eu tenho que viver. Eu tenho que continuar caminhando. Eu tenho que continuar caminhando como quem está sonhando e crendo com certeza nesse sonho. Então, sonhe mais e viva com base nesses sonhos. Amém? Um beijo para todas. Fiquem com Deus.